Olá, pessoal. Mais uma vez estamos juntos aqui no PapMan. Meu nome é Pedro Malaguti. Dessa vez eu vou fazer algumas mágicas e fazer o link dessas mágicas com análise combinatória, tá certo? A apresentação vai ser assim, eu vou colocar um PowerPoint, a gente vai seguindo, quando eu precisar fazer a mágica, aí eu saio da apresentação, faço a mágica, depois a gente retorna ao PowerPoint, tá certo? Então vamos começar já, vou partilhar com vocês aqui a a minha tela, tá certo? Para a gente começar a compartilhar. Muito bem. Espero que vocês estejam vendo, né, a, a capa aqui, né, Mágicas com Combinatória na sala de aula. Novamente, então, meu nome é Pedro Malaguti, trabalho na Federal de São Carlos há mais de 40 anos, tá certo? E realizo atividades com alunos e com formação de professores também. Muito bem, então, como é que a gente vai fazer a nossa apresentação? Já vou começar fazendo a mágica final, que é a maior de todas as mágicas. E deveria deixar para o final isso, porque ela seria o grande apogeu aqui, né? Mas a mágica que eu queria chegar a realizar no fim seria em contar nos cadernos dos alunos a seguinte frase: eu adoro matemática. Isso é uma coisa raríssima de acontecer, mas se a gente conseguir, né, seduzir os alunos, conseguir fazer atividades com que eles se interessem um pouco pela ciência que é adorável, tá certo? Já ficaria muito contente, seria uma grande mágica, tá certo? Como que eu vou fazer para que os alunos passem a gostar de matemática? Bom, fazendo algumas mágicas. Como eu não tenho destreza manual, eu sou muito ruim nessa habilidade de manusear as coisas, eu então fico um pouco envergonhado em fazer essas mágicas e mudo o meu nome. Meu nome já não é mais o de professor, mas é o de um mágico aqui que está codificado aqui. Meu nome artístico, vamos dizer assim, é o Mister, a letra grega é Fi, depois vem a carta de baralho, que é um As, depois a figura geométrica, que é um cone. Juntando tudo isso, forma o meu nome artístico, que é Fiascone. Fiascone é porque eu sou um fiasco como mágico mesmo, então, se eu errar alguma mágica, não tem problema nenhum, porque é o mágico Fiascone que está realizando. Vamos começar com mágicas? Eu vou fazer primeiro uma mágica de permutação de cartas, tá certo? São três cartas, uma dama de copas e dois reis de espadas, tá certo? Eu vou permutar as cartas de maneira que vocês têm que me dizer no final onde é que foi parar a dama de copas, tá ok? E vou, logo em seguida dessa mágica, eu vou fazer uma outra mágica que também é de permutação com bolinhas. Então, eu vou sair do modo de apresentação e nós vamos lá fazer as mágicas. Depois eu retorno aqui com vocês no modo de apresentação, tá certo? Ok? Então, vou parar a apresentação do slide, tá? E vou lá fazer a mágica. Vejam só, eu tenho aqui três cartas de baralho grandes, tá? No número 1 aqui, eu tenho um rei de espadas. No número 2, que é a carta do meio, eu tenho uma dama de copas. Eu vou virar isso aqui das mais variadas maneiras, eu vou fazer uma salada de coisas aqui, tá? Mas aqui eu tenho a dama de copas. E aqui, novamente, eu tenho um rei de espadas. Novamente, vocês vão ver que eu vou fazer um manuseio dessas cartas de uma maneira que a confundir a visão de vocês. Então, novamente, aqui, ó, dois reis de espadas, tá? E no centro eu tenho aqui uma dama de copas, tá certo? Eu vou permutar as cores e as cartas de lugar para saber o que vai acontecer. Por exemplo, eu vou tirar esse rei daqui e vou colocar ele no lugar deste rei aqui e vou colocar essa carta para cá, tá? Outra coisa que eu vou fazer é colocar a dama para cá, enquanto eu coloco o rei para cá. E mais uma vez eu vou trocar a carta que é o rei com a dama aqui. E vou perguntar para vocês agora, onde é que foi parar a dama? No número 1, no número 2 ou no número 3? Se você respondeu que foi no número 1, não foi, porque tem um rei. Se você respondeu que a dama veio para o número 2, também não foi, porque aqui tem um novo rei. Então a carta só poderia estar na carta do número 3, tá certo? Se eu pudesse perguntar, eu teria 6 possibilidades, mas como duas cartas são iguais, eu troco a disposição e você não percebe. Então são só 3 possibilidades. Ó, 2 reis, tá? Vou colocar esse rei, um primeiro rei aqui. A dama eu vou colocar no meio, tá? E finalmente
Na outra ponta aqui eu vou colocar o outro rei, tá? Ó, vou colocar aqui o outro rei. Muito bem? Muito bem, agora eu vou permutar, tá certo? Vou permutar de maneira mais rápida agora. Eu vou colocar a dama para cá e vou sair permutando aqui damas e reis, tá certo? Essas duas eu troco, vou trocar esta com esta, tá certo? Eu vou trocar, já vou aproveitar e trocar esta com esta aqui, tá? E finalmente eu vou trocar essas duas aqui e perguntar para vocês daqui a pouco aonde é que eu fui colocar a dama. Então eu vou colocar essa carta aqui e finalmente eu vou colocar esta com esta aqui. Aonde foi parar a dama? No número 1, no número 2 ou no número 3? Quem respondeu que foi no número 1 acertou, mas quem respondeu que foi no número 2 também acertou. E quem respondeu que foi no número 3 também acertou. Ou seja, uma mágica que todos ficam contentes, né? Tudo fica acertado. É claro que sempre na mágica há uma trapaça feita aqui, né? Descobrir o truque que está sendo feito ou resolver um problema de matemática nos dá a mesma satisfação, tá certo? Então agora eu vou lá e vou fazer a mágica, de uma outra mágica de permutação com bolinhas. Depois a gente vai trabalhar qual é a matemática por trás disso. Presta atenção, tá? Então, ó, tenho aqui agora um tubo mágico, tá? E tenho as cores do sinal de trânsito. São 3 cores. As cores são essas daqui. A verde, que em geral vem embaixo, a amarela vem no meio e a vermelha em cima, tá? Então eu vou colocar o tubo mágico aqui e vou fazer a sequência de cores como está indicado. A de baixo é a verde, seguida da amarelinha e seguida da vermelhinha, tá certo? Então, agora é a hora da mágica. Se não fizer isso, não funciona. E quando eu retiro, o que ocorre aqui é uma permutação de bolas. Tá vendo? Ó? A vermelha que estava em cima passou para baixo, a verde que estava embaixo subiu e a amarela que estava no meio também subiu. Ah, mas como pode isso? Tá certo? Bom, então é a partir dessas duas mágicas que eu vou começar o nosso estudo de análise combinatória, tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Vamos dar uma olhadinha, vocês vão apreciar bastante. Deixa eu partilhar novamente, tá? Okay? E aí a gente já continua, tá? Muito bem. O que está acontecendo é o seguinte, a parte de análise combinatória que a gente pode explorar é o seguinte, quantos semáforos diferentes a gente pode construir trocando a ordem das cores? Bom, se você pensar bem, no topo, né, na posição superior, são 3 possibilidades, depois na posição do meio são só 2 e na posição inferior uma só. Então isso nos dá uma árvore de possibilidades, que a gente trabalha isso desde o ensino fundamental 1, né, que são as 6 possibilidades. 3 vezes 2 vezes 1. Isso porque vale o chamado princípio multiplicativo da contagem, né? Que princípio é esse? Toda análise combinatória, praticamente toda, é baseada nesse princípio. Se uma decisão puder ser tomada de N maneiras e, em seguida, outra decisão puder ser tomada de maneira independente, né, de M maneiras, o número total de maneiras de tomarmos ambas as decisões é N vezes N. Veja que esta visão, esse conceito ligado com a multiplicação, ele é o menos explorado na escola, né? Em geral, a multiplicação ensina-se logo cedo, que é uma soma de parcelas iguais, ou então é um número de elementos de um arranjo retangular, tá certo? Mas processos de decisão simples como esse, que você tem que organizar o pensamento, né, em etapas, também estão envolvidas com o raciocínio de fazer a multiplicação, tá certo? Eu dei esse problema já para crianças pequenas e algumas delas me responderam que daria para fazer 27 semáforos diferentes. Eu queria entender o motivo e, de fato, se você permitir a repetição de cores, você consegue 27 sinais diferentes. O problema todo é que isso sai fora do contexto, né? Porque que sentido faria fabricar um semáforo vermelho, depois muda para vermelho, depois muda para vermelho de novo? É, embora tenha essa possibilidade de repetição, você tem que deixar claro que as cores não podem ser repetidas, tá certo? Aliás, a análise combinatória, se você não deixar bem claro o contexto, pode ter sempre 2 ou mais interpretações. Esse é um grande problema na formulação de problemas de análise combinatória, tá certo? Mas voltemos à mágica.
Para entender a mágica, a gente precisa saber o que são permutações de três elementos. Permutações de três elementos nada mais são do que funções do conjunto 1, 2, 3 ou conjunto 1, 2, 3. Funções que são bijetoras. Então, há 6 delas aqui, né? A primeira é a identidade, né? Lá, 1, 2, 3, fica no 1, 2, 3 mesmo. A segunda, mantenha o 1 fixo e troca a posição do 2 com o 3, chama-se transposição. A terceira é uma nova transposição, agora mantendo o 3 fixo. Já a quarta das permutações, ela leva o 1 no 2, o 2 vai no 3 e o 3 volta no 1. Então é um ciclo de tamanho 3. A próxima, a quinta permutação, olha lá, o 1 vai no 3, o 3 vai no 2 e o 2 vai no 1. É um ciclo de tamanho 3, tá? E finalmente temos a transposição, em que quem fica fixo é o 2 e há uma permutação do 1 com o 3, tá certo? Essa é uma notação boa, mas existe uma outra mais simpática, chamada notação de ciclos, em que os elementos que ficam fixos não são mencionados, porque eles já são fixos. Então, essas 6 permutações se transformam nessa nova notação, né, em ciclos, na permutação parêntese 1. O que significa isso? Que o 1 foi no 1 e depois o 2 foi no 2 e o 3 foi no 3. É a identidade. A permutação 2, 3 é a permutação em que o 2 e o 3 trocam de posição e o número 1 fica fixo. A 1, 2, quem troca de posição é o 1 com o 2. A 1, 2, 3 é assim, ó, o 1 vai no 2, o 2 vai no 3, e o último, que é o 3, volta a ir no 1. Depois tem a permutação 1, 3, 2, que também é um triciclo, e a permutação final ali, que é 1, 3, é a troca do 1 com o 3, mantendo o 2 fixo, certo? Tá? E como toda função, a gente pode fazer composição de funções, que no caso aqui seria fazer, muitas vezes, a transposições, muitas vezes fazer permutações seguidas de outras permutações, certo? Por exemplo, a transposição 1, 2, quando composta com 2, 3, vai acontecer o seguinte, você lê da direita para a esquerda, né? Olha lá, o 1 fica fixo na posição 2, 3, depois, se o 1 fica fixo, o 1 vai no 1, então. Depois, quando você aplicar a primeira função, o 1 vai no 2. A moral é que o 1 vai no 2. Depois, o 2 vai no 3 e o 3 fica no 3 mesmo, então o 2 vai no 3. E, finalmente, o que acontece com o 3? O 3 vai no 2 e o 2 vai no 1, então o 3 no final vai no 1. Então, isso dá o ciclo 1, 2, 3. Acontece que se você trocar a ordem, 1, 2 composto com 2, 3, se você fizer na ordem inversa, 2, 3 composto com 2, não dá o mesmo resultado. Isso, então, mostra que a operação de composição ela não é comutativa. E é um pouco raro encontrar coisas que não são comutativas. Na escola, a gente encontra em funções, né, como eu apresentei aqui, e também na multiplicação de matrizes, né, que em geral é não comutativo, certo? Tá. Bom, voltemos à mágica. O que aconteceu na mágica do semáforo? Eu tinha 3 bolinhas, então eu tinha a permutação identidade 1, 2, 3. 1 é a parte de baixo, 2 é o do meio e 3 é o de cima. Tá? Retirei as bolinhas do tubo transparente, coloquei o tubo preto em cima e voltei a colocar as bolinhas 1, 2, 3. Deveria voltar a ser a identidade, mas quando eu retirei, o que surgiu foi um ciclo aqui. Foi assim que o 1 foi no 3, ou seja, a bolinha de baixo é a vermelha, o 2 foi no 1, a bolinha do meio é a verde, e a de cima é a bolinha amarela. Como pode ter acontecido isso? Porque uma bola não atravessou dentro da outra, que trapaça foi feita, né? Bom, para entender isso, temos que estudar então grupos de permutações, não só de 3 elementos, mas de um número qualquer de elementos, certo? Tá? Esse grupo de permutação é grupo simétrico, né? Ele tem elementos, tá? Um R ciclo, quer dizer, um ciclo de tamanho R, é uma permutação em que o primeiro vai no segundo, o segundo vai no terceiro, e o último volta aí no primeiro, ou seja, fecha-se um ciclo mesmo. Vou dar um exemplo, então, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 5, ele é um ciclo, é um 4 ciclo em S5. Por quê? Olha lá, o 1 foi no 2, o 2 foi no 3, o 3 foi no 4, o 4 foi no 1. E o 5 ficou fixo, então ele não precisa ser mencionado, porque já sabemos que ele está fixo. Tá? Isso que é um ciclo.
Existe um resultado de combinatória bastante simples de provar, um fato básico, e muito importante, que é o seguinte: qualquer permutação é uma composição de ciclos disjuntos. Se você pega uma permutação, você consegue decompô-la em pequenos pedaços que são ciclos disjuntos. Como fazer isso? Quer ver? Pega essa permutação aqui de 10 elementos, em que o 1 foi no 5, o 2 foi no 4 e assim por diante. Vamos achar os ciclos que estão dentro dela, tá certo? É só acompanhar lá. O 1 vai no 5, aí eu vou no 5, o 5 vai no 7, depois eu vou no 7, o 7 vai no 2, o 2 vai no 4 e o 4 vai no 1, ou seja, fechou um ciclo, porque voltou o 4 no 1 de novo. Esse é o primeiro ciclo. E agora, um que não está presente, é o número 3. O 3 ficou fixo no 3, então ele ficou fixo no 3. Depois vem um que não entrou ainda, que é o número 6. O 6 vai no 8, o 8 vai no 9 e o 9 vai no 6. Então fechou um ciclo. 6, 8, 9, depois volta a ser 6 de novo. Depois o 10 fica no 10 mesmo, né? O 10 fica no 10. Tá? A identidade aqui para o 10. Tá? É assim que se decompõe ciclos disjuntos. Na mágica que a gente fez, a identidade foi transformada no triciclo 1, 3, 2. Isso parece ser impossível, mas na verdade o que ocorre é uma permutação de 4 bolinhas e não de 3. Por isso que a gente não consegue entender como a mágica foi feita. Na verdade, a mágica é assim, ó. Existe uma quarta bolinha vermelha que fica enroscada no tubo, né? Fica enroscada no tubo preto, tá certo? Deixa eu pegar o tubo aqui. E aí você não vê que ela está aqui dentro, tá certo? E essa bolinha, quarta bolinha vermelha, quando colocado as outras, ela é empurrada para baixo. Então, se você coloca a bola verde, ela empurra a vermelha, depois a amarela empurra a verde, depois a outra vermelha empurra a amarela. Então, houve uma troca aqui de posições. Vamos ver melhor como que isso aconteceu, tá? Isso aqui é o que, de fato, a mágica aconteceu. A bolinha 4 fica enroscada e, no final, a bola que fica enroscada é a 3 e a 4. Elas mudam de posição. Como é isso, tá? Você tem aqui o grupo S4 de 4 possibilidades, né? De 24 possibilidades, que é 4 na primeira posição, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Você não pode repetir. Entretanto, como tem duas bolinhas vermelhas iguais, você tem que dividir isso por 2, 2 fatorial. Então, dá 24 dividido por 2, dá 12 configurações diferentes apenas, porque você não percebe a diferença entre as bolinhas vermelhas. Certo? E o que aconteceu na mágica é que a identidade virou esse ciclo 1432, ou seja, essas duas coisas uma foi transformada na outra através do manuseio de bolinhas. E por que eu tenho a sensação de que aconteceu uma coisa estranha? Porque o tubo preto ele esconde a quarta posição. Então, o elemento 1, 2, 3 se transforma em 4, 1, 2, e as cores são diferentes aí, dando a ilusão de que a bolinha vermelha era a mesma, mas é uma outra bolinha vermelha que está na jogada, entenderam? Tá? Então, isso que é legal, né? Então, essa é uma mágica muito legal. Nós vamos voltar ela daqui a pouco, tá? Vou voltar já, né? Eu vou sair daqui, agora eu vou sofisticar essa mágica aqui de uma outra maneira, tá certo? Vou fazer essa mágica de duas maneiras diferentes. Eu acho que vocês vão gostar bastante agora. Porque além da mágica, vai haver uma transposição aqui, um teletransporte, tá certo? Tá. Vamos ver como é que isso é feito. Então, vou voltar aqui, tá certo? Vou voltar aqui e vou sair do modo de apresentação, parar a apresentação, e vou ali agora fazer a mágica mais sofisticada, tá certo? Ainda com bolinhas, mas mais sofisticadas. Veja só como é, tá? É assim. Você tem, novamente, opa, a bolinha está escondida aqui, tá certo? Agora eu vou usar uma caixinha mágica aqui. Essa minha caixinha mágica é essa aqui, tá? Tá vendo? Vou fazer a mágica novamente. Como funciona? Funciona assim, ó. Você coloca o tubo preto aqui,
e segue a sequência de cores. Verde, depois é a amarela, tá? E depois é a vermelha. Só que eu não vou colocar a vermelha aqui, não. Vou colocar a vermelha aqui na minha caixinha mágica. Tá vendo? Bolinha vermelha, vou colocar aqui. Coloca aqui dentro e dou a soprar mágico e a bolinha desaparece, a vermelha. Onde ela foi parar? Exatamente aqui embaixo, tá? Vou até mostrar que o tubo não tem nada, tá vendo? Tá? Como é que é feito isso, né? Tá certo? Então essa é uma mágica, tá? Então sempre eu uso agora 4 bolinhas. Agora eu já vou aproveitar e vou realizar essa mesma mágica com outro tipo de truque, tá? Aqui eu tenho também as 3 bolinhas. Estão vendo? Ó? Verde, amarela e vermelha. O tubo, verde, amarela e vermelha, tá? Eu vou colocar aqui o meu tubinho e vou colocar na ordem. Primeiro é a verde, depois é a amarelinha, finalmente é a vermelha. Tá? Vou colocar aqui. Faço a mágica e a mudança, que é a permutação das bolas. Isso foi feito antes. A novidade agora é a seguinte. Eu vou colocar aqui, novamente, a bolinha, que é a verde, tá? Depois da verde eu vou colocar a amarela, tá? E a vermelha, novamente, eu vou colocar agora a vermelhinha na caixinha mágica. Tá? Vou colocar aqui. Okay? Vou dar o assopro mágico e a bolinha vai desaparecer, a vermelha. Tá certo? Aonde foi parar a bolinha vermelha? Resposta. A bolinha vermelha foi parar justamente aqui embaixo. Depois vem a verde. Ué, mas cadê a amarela? Né? Se você olhar bem, a amarela foi transformada na verde e colocada aqui. Certo? Essa é uma mágica mais sofisticada, com mais elementos aí, certo? Como que eu explico isso, tudo que eu fiz, né? Esse manuseio de bolinhas aí. Vamos lá, a gente vai entender isso direitinho, tá? Vamos lá. Vou compartilhar novamente, tá? E a gente volta à apresentação, tá certo? Aqui, do slide atual, tá? O que aconteceu agora, pessoal, foi que eu não fiz permutação de 5 bolinhas, mas houve uma outra permutação. Deixa eu só clicar novamente aqui para eu me orientar. Deixa eu ver se eu oculto aqui. Pronto. O que acontece agora é que eu fiz uma permutação de 5 bolas. Então, 2 ficaram escondidas, tá? Com 5 elementos, eu teria 120 possibilidades de fazer permutações. Mas como eu tenho 2 bolas vermelhas e 2 amarelas, eu tenho que dividir por 2 fatorial, 2 fatorial. Então, só dão 30 possibilidades. Então, o que acontece nesse novo truque é o seguinte. Eu já tenho a bolinha vermelha enroscada no tubo e já tenho uma bolinha amarela dentro da caixinha. Então, quando eu faço a mágica, tudo que eu faço é trocar a posição, essas 5 posições aí. Então, a identidade, que seria 1, 2, 3, a 4 no tubo e a 5 na caixinha, se transforma numa outra permutação de bolas, que é essa permutação 4, 1, 5, 2, 3. Se transforma numa outra permutação. E como é que eu faço isso? Simplesmente porque quando eu empurro uma bolinha no tubo, ela cai, e quando eu jogo dentro do tubo, eu troco a vermelha com a amarela. E aí, então, eu consigo, então, mostrar que das possibilidades, né, todas que eu tenho, essas são as 2 que eu começo e termino, tá? Certo? Então, nessas mágicas que eu estou realizando, as permutações permitem explicar por que fatos impossíveis tornam-se possíveis. Mas, em muitos casos, as permutações fazem um outro papel, bem legal também, em que coisas que são que você não consegue realizar, de fato você nunca vai conseguir, porque é impossível mesmo. E para isso você tem que entender um pouco as permutações. Vou dar um exemplo disso, tá? Um exemplo bem legal. Na verdade, 2 exemplos, mas esse aqui é um exemplo muito, muito legal. Primeiro exemplo de impossibilidade. Você coloca copinhos em cima de uma mesa, alguns com as bocas viradas para cima e outros com a boca virada para baixo, como está aí na ilustração, tá?
E agora tem um desafio para uma pessoa, né? Você fala assim, olha, você tem que colocar todos os copos com a boca virada para cima, mas virando, assim, escolhe 2 dele, troca de posição e vira. Se tiver com a boca para baixo, fica com a boca para cima, e o contrário, se tiver com a boca para cima, fica com a boca para baixo. Entendeu? Sempre escolhe 2, o que você quiser. Pode ser vizinhos, pode ser distantes, não tem problema. Troca de posição os 2, faz uma transposição, e assim que você faz, você vira ambos, se tiver com a boca para cima, vira com a boca para baixo e vice-versa, tá? Vou dar um exemplo, ó. Escolhemos 2 copos, escolhi esses 2 aqui, certo? Tá? Agora, eu vou trocar de posição os 2 e virar com a boca para cima os 2. Olha lá como ficou, tá vendo? Estava assim, ficou assim, tá? Agora eu vou escolher novos 2. Eu vou escolher esses 2 aqui, né? E viro ambos simultaneamente e todos ficaram com a boca para cima. Então, nesse caso, a pessoa ganhou o desafio porque todos os copos ficaram com a boca para cima. Você sempre coloca essa configuração para que a pessoa consiga realizar a tarefa. Mas depois, você muda. Você pega uma nova configuração aqui com muitos copinhos, alguns com a boca para cima, outros com a boca para baixo, e tenta fazer. E você vai ver que nessa configuração que está aparecendo agora, isso é impossível, não dá certo de jeito maneira. Por quê? Bom, tem uma explicação aqui, é baseada em paridade. Cada copinho com a boca para cima, eu vou associar o número mais 1. E cada copo com a boca para baixo, menos 1. Tá certo? Quando eu viro um copo, ele vai mudar de sinal. O que é positivo fica negativo e o que é negativo fica positivo. Tá certo? Tá? Mas como eu tenho que virar 2 ao mesmo tempo, há 2 trocas de sinal. Então, as possibilidades são, olha lá, se você escolhe um copo menos 1 e gira ele com um copo mais 1, o que vai acontecer é que o sinal do produto não vai mudar, porque o negativo vai ficar positivo e o positivo vai ficar negativo. Não vai mudar. Ora, se não vai mudar, e você quer todos os copos com a boca para cima, você quer que todos fiquem com o sinal de mais 1. Então, virando 2 copos simultaneamente, você não vai alterar o sinal do produto total. Ou seja, a regra de sinais aí que a gente usa com números inteiros vai me garantir que certas configurações que são negativas vão continuar sendo negativas sempre, não, ela não vai mudar de sinal. E as positivas você vai conseguir. Então, nesse caso aqui, que eu tenho, qual seria o sinal? Quantos sinais de menos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é uma configuração negativa. Virando 2 copos, ela vai ficar sempre negativa. Então, você nunca vai conseguir virar todos os copos com a boca para cima. Compreenderam? Tá? Muito bem. Um outro jogo que mostra impossibilidades é o chamado jogo do 15. É um joguinho muito antigo, que ele veio antes do cubo mágico. É esse joguinho aqui que antigamente se vendia muito, né? Hoje até não tem mais, porque o cubo mágico tem mais saída do que ele, né? Você tem uma casa vazia e você vai alterando aqui, sempre transpondo, né? Um vizinho para casa vazia, tá? Certo. Esse jogo foi inventado pelos americanos no século XVIII, XIX, perdão, 18, e fez sucesso no século XIX inteirinho, tá? E você pode, se você não conseguir ter isso aqui, é muito fácil de fazer. Pega a tampinha e você coloca o tabuleiro aí 4x4 e, né? A brincadeira sempre é colocar uma certa configuração e mudando, né? Sempre ocupando a casa vazia por um vizinho e no final deixar ela numerada corretamente. Acontece que teve um desafio, acho que de Sam Lloyd, que é um charadista americano, que disse que é o seguinte: você tem a configuração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, agora 15, 14. Ele queria que isso fosse transformado na identidade, aí, tá certo? E ele propôs quem conseguisse resolver essa charada ganharia $1.000. Ninguém conseguiu resolver, porque, de fato, o problema é impossível. Se você chamar a casa vazia de 16, o que ele queria era transformar a permutação em que o 15 e o 14 estão trocados, tem uma transposição, na identidade, em que o 15 e o 14 voltam às suas posições originais. A gente vai ver que é impossível fazer isso.
E por que é impossível trocar a posição do 15 com o 14, usando sempre a casa vazia ali como uma casa de transição, de mudança? A resposta é sempre que não é possível, mas qual o motivo? Para isso, quando você ocupa uma casa vazia, o que você faz é uma transposição. Por exemplo, aqui, ó, nesse desenho, eu mandei o 15 para a casa 16, logo a casa 16 veio no lugar da 15. Então é a transposição que troca 15 por 16. Poderia também descer o 12, ó lá. Eu desço o 12, então quem foi transposto aí foi o 12 com o 16, tá certo? Tá? Então, ocupar a casa vazia com uma peça significa fazer transposição. Então, o desafio sempre é, a partir de uma configuração inicial, colocar ela na padrão, em que todas as casas estão na sua posição correta, inclusive a casa 16 deve ficar vazia lá no final. Mas certas configurações não dão certo. Em alguns casos dá certo, outros não. Por que não dá certo? Você tem que entender que as permutações de N elementos, elas têm uma certa rigidez aqui. Toda permutação pode ser escrita como uma composição de transposições, de troca de dois elementos. Por mais complexa que ela seja, se você tiver paciência, você vai transpondo dois elementos e no final você consegue obter a permutação completa, tá certo? Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, essa permutação aqui, o número 1 e o número 2, eles estão trocados, assim como o 16 e o 15. Então, tudo que você tem que fazer agora, né, é escrever ela como a transposição 1, 2 e 15, 16, porque o resto ficou fixo, certo? A transposição do Sunloyd, aquela do desafio, troca o 15 com o 14, então é a transposição 14 e 15, tá? Mas por que vale esse teorema, né? As permutações são composições únicas de ciclos, a gente tinha visto isso no passado aí. Mas cada ciclo, por sua vez, pode ser escrito como uma composição de transposições. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Por exemplo, o ciclo 1, 3, 2, você quer deixar o 1 vai no 3 e o 3 vai no 2 e o 2 vai no 1. Você consegue quebrar ele em duas partes, em duas transposições, em que o 1 vai no 3, depois o 3 fica fixo, então o 1 vai no 3. Depois o 2, na primeira transposição da direita lá, fica fixo, mas o 2 vai no 1. Então fecha-se o ciclo 2, 1. E finalmente o 3, aqui ele vai no 1 e o 1 vai no 2, então o 3 vai no 2. É assim que é feito a mudança de ciclos para composição de transposições. Acontece que não há unicidade aqui, ou seja, a mesma, olha só, assim é um jeito, e eu posso também fazer de um outro jeito aqui, né? Colocando mais transposições, ou seja, o número de transposições aí eu posso colocar à vontade. Porque se eu troco o 2 com o 3, depois volto a trocar o 3 com o 2, eu não fiz nada. Então, não tem como ter unicidade aqui em transposições. Mas isso permite definir o que são permutações pares e permutações ímpares. Permutação par é aquela que pode ser escrita como um número par de transposições. E ímpar, o contrário. Então vamos ver exemplos. A permutação que eu já tinha visto lá, do 1 com o 2, do 16 com o 15, é par, porque são duas transposições que aparecem. Já a permutação do desafio, que é trocar o 15 com o 14, é ímpar. Então, como não há unicidade na decomposição em transposições, essa definição acima não está boa, porque eu sempre posso alterar o número de transposições. Mas pode-se demonstrar, em livros, bons livros de álgebra isso está feito, que se uma permutação é par, então ela tem uma representação, uma decomposição no par de transposições. Qualquer outra representação como transposições também vai ter o mesmo número, vai ser par também, tá certo? Então a paridade não muda, embora você não tenha a mesma representação, o número de permutações, se é par numa representação, vai ser par em outra também, tá certo? Se for ímpar, continua ímpar na outra também, tá? Por exemplo, 1, 3, 2. Ele é 1, 2 com 1, 3. É par, tem duas transposições. Mas ele é igual a 4 transposições. Mas também ele é igual a 6 transposições. Né? Você pode alterar o número de transposições, mas não pode alterar nunca a paridade. Isso se demonstra matematicamente. Então, agora, o jogo do 15, ele não pode
de maneira nenhuma, ser resolvido. Por quê? O que você quer é transformar uma permutação ímpar numa par. E por que um ímpar numa par? Olha só. A permutação inicial é ímpar, porque só trocou o 15 com o 14. E no final, ela é par, porque, por exemplo, você pode trocar o 15 com o 16 e depois voltar a trocar o 16 com o 15. Então, são duas transposições, então ela é par, certo? E por que não dá certo? Porque veja só o que acontece com a casa vazia. Quando você faz uma troca com ela, ela pode mudar com os vizinhos. Então, ela pode subir ou então se movimentar para a esquerda ou para a direita. Subir, descer, direita e direita. Mas no final, a casa 16 tem que voltar a ficar no canto 16 ali. Então, ela sobe um certo número de vezes, mas depois ela tem que voltar o mesmo número de vezes, senão não chegaria a ficar vazia no número 16. A mesma coisa, ela pode ir para a esquerda e para a direita, mas se ela for para a esquerda, ela tem que voltar para a direita. Então, a permutação final sempre vai ser uma permutação par, que é a identidade ali, né? Então, nenhuma ímpar se transforma numa par através de transposições. E é isso, então, que garante que o jogo do 15 ele é insolúvel nesta configuração inicial. Se fosse uma configuração par em vez de ímpar, daria para fazer, e eu tenho até uma referência muito boa aqui, que é a revista da Olimpíada da Federal de Goiás, em que se exploram isso com bastante detalhe, tá bom? Tá? Se vocês tiverem oportunidade, consultem que vale a pena. Tá? Muito bem. Voltemos agora, então, a mágicas, tá certo? Fizemos duas atividades, uma que é o jogo do 15 e a outra que é os copinhos, né? Mostrando impossibilidades. Agora eu vou fazer mais uma mágica, que é a mágica do teletransporte aqui, para a gente explorar mais um pouco de análise combinatória. Como é que eu faço isso? Vamos voltar ao modo de apresentação, tá? Certo? Vou parar a apresentação e a gente vai fazer mais uma mágica aqui, tá? Vou lá, então, pegar meus aparatos mágicos, tá? Muito bem. Essa mágica, ela é também baseada em permutação de cubos. Aqui eu tenho, eu vou precisar do meu chapéu de mágico também, faz parte da mágica, tá? Aqui eu tenho 3 cubos. E o cubo está vazado, não tem nada não. Um cubo vermelho, veja só, ele é vermelho de todos os lados, exceto essas duas faces, vermelho. Um cubo amarelinho, tá? E um cubo verde que está aqui. Vermelho, amarelo e verde. O que eu vou fazer originalmente o sinal de trânsito, a sequência de cores é essa, né? Verde, amarelo e vermelho. Vou trocar. Vou colocar o vermelho embaixo, o amarelo no meio e vou colocar o verde aqui em cima, tá? Verde, amarelo e verde. E vou colocar agora o tubo mágico, tá? Coloco o tubo, tá? Certo? Vou fazer o giro mágico aqui, tá? Bem. E vocês vão ver o que vai acontecer. Então, era verde, mas agora ficou verde, vermelho. Tá vendo? O verde estava em cima, né? Entenderam como funciona? Você pode colocar, fazer uma mudança, mas a mágica faz reverter. Vou fazer novamente. Vamos colocar olha lá, o vermelho embaixo, tá? O vermelho. Depois o amarelo eu vou colocar no meio, tá? Vou colocar o vermelho aqui, o amarelo, tá? E vou colocar o verde em cima. Verde, amarelo e vermelho, tá? 3 possibilidades, ok? Então vamos lá ver o que acontece. Eu vou colocar aqui o tubo mágico, tá? Vou fazer o giro mágico, tá? Mágica, e pergunto a vocês agora, que cor vai aparecer embaixo? Uma cor de baixo, com certeza é verde. E a próxima, qual vai ser? Amarela, tá certo? E a última, qual vai ser? A vermelha sumiu. Cadê a vermelha? A vermelha está aqui, e é o que estava faltando aqui. Então, essa é uma mágica que usa permutações e um teletransporte aqui, né? Uma coisa inusitada, tá certo? Vamos ver um pouquinho mais de perto esta nova mágica, tá? Como que eu vejo ela? Estão gostando? Então, vamos lá. Vamos ver como é que eu faço para continuar com a mágica. Tá? Então, vamos lá. Interpretação. Tela inteira. Compartilhar. Certo. Vou botar aqui e fazer a apresentação.
Pronto, o slide atual. Então, essa mágica usa, então, cubos, né? Numerados, aí 1, 2, 3, que eu numerei, com as bolinhas coloridas, uma cartola e um tubo colorido. Bom, não sei se vocês perceberam, mas o que houve é que houve uma troca aqui, né, de coisas e um dos cubos sumiu. Nesse truque aqui, o grupo envolvido não é de 3 elementos, são, na verdade, são 4 cubos aqui, né? Há um cubo falso verde e 2 cubos vermelhos. Então, você não percebe porque o verde se encaixa em cima do vermelho e dá a ilusão de que o cubo verde ele é sólido, mas ele não é. Ele é um cubo que é por fora verde e por dentro vermelho. Então, você tem permutação de 4 elementos. E a identidade agora foi transformada na transposição 1,3. O 2 fica fixo na sua posição. Então, o amarelo ficou no lugar dele mesmo, tá certo? E no final, o vermelho sumiu, foi para a cartola e voltou para dar um charme, né, na mágica, tá certo? Tá? Bom, mas o importante aqui é que o número 2 ficou fixo. E eu vou passar a perguntar agora uma outra coisa, de permutações que não deixam ninguém fixo. Ou seja, vou querer mudar as cores todas de lugar mesmo. Se tiver verde no final, não fica mais verde ali. Se tiver amarelo, não fica mais amarelo. Se tiver vermelho, não fica amarelo. Essas permutações bagunçadas são chamadas desordenamentos ou então permutações caóticas. E é muito gostoso estudá-las porque você aprende a raciocinar de uma maneira um pouco diferente em combinatória. E é isso que eu vou explorar um pouquinho agora, tá bom, pessoal? Tá? Bom, vou querer saber qual é o número de desordenamentos possíveis, né? Por exemplo, vou pegar como exemplo básico o S4, que tem essas 24 possibilidades, né? São os 24 elementos desse grupo, tá? E vou marcar aqueles que não deixam ninguém na sua posição original. A identidade é a pior situação possível, porque todo mundo fica no mesmo lugar que estava, né? Então, eu digo que só há 9 permutações que são desordenamentos. Eu vou marcar quem são elas. Essas daqui que apareceram circuladas, elas são permutações em que ah, nenhum elemento fica na sua posição fixa, tá certo? E são 9, mas é porque eu listei e contei. Mas como é que você faz para obter isso no caso geral, sem fazer a listagem das permutações, né? Então, existe um fato matemático chamado princípio de inclusão e exclusão, que de fato é saber quantos elementos tem uma união de conjuntos. Então, como eu vou trabalhar com 4 conjuntos, o número de elementos da união, A, união B, união C, união D, você soma o número de elementos de cada um deles, mas aí você contou demais, porque tem as interseções que você contou em cada um deles. Então, você subtrai todas as interseções 2 a 2. Mas quando você faz a subtração, você tirou demais, porque tem interseções triplas. A, B e C, por exemplo, pode se intersectar. Então, você tem que acrescentar de novo a interseção triplas. Mas quando você faz isso, você colocou demais de novo, e você tem que tirar as interseções dos 4 elementos, A, B, C e D. Tá? Se você fizer um desenho, com, né, um diagrama de Venn, você vai entender direitinho o que é colocar, retira, depois coloca de novo, depois retira de novo. Então, eu vou usar esse fato, tá? Certo? E vamos contar, então, por que dá 9 aqui dos 24. Por causa do seguinte, se você pega todas as permutações que deixam o 1 no seu lugar, vou marcar em preto. Aqui, ó, essa linha inteira não serve como uma permutação caótica, porque o 1 ficou onde ele estava. Agora eu vou pegar em vermelho todas as permutações que deixam 2 fixo. São essas daqui, ó, os 2 ficam sempre no lugar do 2 mesmo. Depois com 3 em verde, e depois finalmente com 4 em azul. Tá? E o que restou, então, são as 9 permutações, que são as caóticas, porque aí não ficou, ninguém ficou no lugar que estava, ninguém ficou parado, todo mundo saiu da onde estava. Como que eu conto isso? Bom, são desordenamentos de 4 elementos, chamei de D4. Você vai pegar as 24 permutações e vai retirar o número de elementos de A, união B, união C, união D. Por quê? Em A, união B, união C, união D, você tem pelo menos um cara que ficou fixo no seu lugar. Então, não me interessa, então eu subtraio disso tudo. Agora eu uso a formulinha que me dá
o princípio de inclusão e exclusão, e obtenho que vai ser 4 fatorial menos esse conjunto de elementos que a gente acabou de ver. No caso aqui, o D4 vai dar 4 fatorial menos o número de elementos de interseção, assim, ó. Eu tiro todos os caras que têm um cara fixo. São 6 pretos, 6 vermelhos, 6 verdes e 6 azuis. 6 mais 6 mais 6. Tirei muito. Aí eu acrescento agora os que têm duas cores. Os que têm duas cores, por exemplo, vermelho e preto, só tem 2 que tem vermelho e preto. Então são 2. Vermelho e azul, só tem 2. Verde e azul, só tem 2. Então, menos 2, 2, 2, 2, 2. Só que aí eu tirei demais, aí eu preciso acrescentar agora os caras que têm 3 elementos, né? 3 cores, que só tem a identidade lá, né? Então vai dar 1 mais 1 mais 1 mais 1. Como eu tirei ela também, eu tenho que, né, acrescentei ela, vou tirar ela uma vez. Fazendo essa conta dá 9. Se você tiver paciência de manusear isso com números combinatórios, isso vai ser o D4, que é 4 fatorial, 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, e no final isso dá 9, certo? Tá? Tudo bem. Então, em geral, você pode calcular o número de permutações caóticas usando esse princípio e tem uma fórmula geral aí que me dá sempre os desordenamentos possíveis, tá certo? Tudo bem? Bom, continuando. Agora vamos trabalhar com permutações que são circulares. O primeiro exemplo que em comum tem em livros em geral, são um exemplo comum, é exemplo de fazer cirandas com crianças. Com 6 crianças, quantas cirandas nós podemos fazer? Bom, não é 6 fatorial, porque quando você junta, né? Se você tiver na ordem inversa, vai dar a mesma ciranda, né? Tá certo? Então é menos que 6 fatorial. Como é que eu penso para resolver isso? É simples, você mantém uma criança fixa e permuta as outras 5. Aí vão dar rodas diferentes, porque essa está fixa e a permutação das 5 dão permutações diferentes. Então a resposta, no caso de cirandas, é 5 fatorial, e no caso de n crianças, é n menos 1 fatorial. Tá? Com cirandas, ainda você pode fazer uma coisa muito legal na sala de aula, quando você vai numa feira de ciências, por exemplo. É estudar um pouco de nós e ciclos, fazendo nós humanos. Veja só, tem uma ciranda aqui, uma roda, em que as mãos não são dadas lado a lado, elas são entrelaçadas das mais diferentes maneiras possíveis. E a brincadeira toda depois é você usando, pulando por cima, sem soltar as mãos, ver o que acontece quando você se libertar dessa roda. Pode se transformar numa grande roda, né? Um nó, que seria tipo uma circunferência humana. Pode ser que aconteça ciclos, ou seja, formam-se 2 rodas separadas, né? Assim, ou mais, né? Ciclos, mas pode acontecer de estar um enodamento, um elo, em que você não consegue separar mesmo, tá certo? Então é uma coisa que já te leva para a direção dessa outra área de pesquisa aí, chamada teoria dos nós. E é uma tarefa muito prazerosa para os alunos, tá certo? Muito bem. Agora, ainda em permutações circulares, eu tenho aqui a fabricação de colares. Eu tenho N miçangas e vou fabricar colares. Então, eu tenho 3 miçangas coloridas, né, de cores diferentes, e eu só consigo fazer um colar. Por exemplo, se eu tenho essas 3 cores aí, amarelo, verde e vermelho, não adianta eu tentar mudar de posição essas bolinhas, que o colar vai ser o mesmo. Porque existe uma circularidade, né? Então seria, mantém uma fixa, depois daria 2 fatorial, então seria 2, mas eu tenho mais um movimento ainda que eu não consigo fazer com a ciranda, que é a reflexão. Então a reflexão ainda vai dividir por 2 o resultado que eu tinha. Então, das 3 possibilidades que eu tinha, né, 6 possibilidades, seria 6 fatorial se fosse linear, como é circular, eu só vou obter 2 possibilidades, 2 colares diferentes, se fosse ciranda. Mas devido à reflexão, eu ainda divido por 2 e só obtenho, então, um colar. Eu vou complicar um pouquinho mais, quer ver? Ó, esses 6 colares aqui viram um só. Mas se for com 4, você só fabrica 3 colares, esses 3 aqui. Por quê? Se fosse permutação circular, daria 3 fatorial, que é 6. Desculpa, 4 cores, né? Daria 4 fatorial, que é 24. Como é uma permutação circular, eu divido por
subtraio 1, então dá 3 fatorial, que é 6, tá certo? E depois eu preciso dividir a reflexão, dividir esse 6 por 2, então dá 3. Só tenho, então, com 4 cores, 3 colares. E assim segue. Com 5, você faz 12 colares. Por quê? 4 fatorial é 24, dividido por 2 devido à reflexão, dá 12. Em geral, um n qualquer, isso dá n menos 1 fatorial, que seriam as permutações tipo ciranda, né, circulares, dividido por 2 devido às reflexões, tá certo? Tá? Então é possível fazer essa contagem, vamos dizer, mais esperta aqui, tá? E você também consegue fazer uma atividade que eu aprecio muito, ela está na revista do professor de matemática, tá? No 75, que é usar uma fitinha colorida de papel. Assim, eu peguei aqui com 8 casinhas, tá certo? Essa fita colorida. E você dá padrões para a pessoa, dobrando e desdobrando como uma sanfoninha, obter os padrões. Por exemplo, é possível obter o padrão amarelo e azul, ou azul e amarelo, que é só virar, tá? É possível obter o padrão de 3 cores aqui, por exemplo, esse aqui, verde, vermelho e amarelo, tá? Então a pergunta é, quantos padrões diferentes eu posso fazer contando o número de casas? Eu posso obter padrões assim, ó, certo? Alguns padrões eu posso obter dobrando e desdobrando e outros não. Com 2 casas só, com 2 cores, eu posso obter 10 padrões diferentes. Pense bem, eu tenho aqui 4 cores, mas eu só obtenho, e emendadas assim, só dá 10 possibilidades. As 10 estão aí desenhadas, né? Posso fazer amarelo com amarelo? Posso fazer amarelo com amarelo. É uma coisa que é possível fazer. Tá aqui. Opa. Você consegue fazer sim. Às vezes você pena um pouco aqui para fazer, mas acaba conseguindo. Aqui, ó. Amarelo com amarelo, tá? Você consegue fazer todas elas com 2 cores. Se você aumentar para 3 cores, são 36 possibilidades. Aí a contagem já fica muito mais esperta, porque você precisa cuidar de cores que são as mesmas nas pontas, são os palíndromos, ou então coisas que não são as mesmas nas pontas, tipo essa que está aqui, tá? Essa aqui é palíndroma, né? Amarelo, azul e amarelo. Essa aqui já não é, tá certo? Então eu tenho que dividir a contagem aqui, deveria dar 4 vezes 4 vezes 4 possibilidades, porque são 3 posições, 4 cores em cada uma. Então, 4 vezes 4 vezes 4 daria 64, se não tivesse emendado uma coisa na outra, mas tem uma restrição aqui que é as cores elas não estão livres, né? Estão emendadas. Então dá para fazer 36 possibilidades. Vou deixar a indicação depois nas notas lá, mas a RPM 75 ensina a gente calcular isso direitinho, tá? Sempre vai descontando e acrescentando depois quando você descontou. Perfeito? Tá? É uma atividade fácil de ser feita, barata e muito envolvente para os alunos, tá? E agora eu vou fazer talvez a nossa última mágica, que também é uma permutação com coelhinhos, tá? Eu vou ali agora sair do modo de apresentação e vou mostrar para vocês como que eu posso permutar coelhos, tá? Permutação de 2 coelhos aí, tá? Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Deixa eu sair aqui. Parar a apresentação. E vou agora, então, pegar os meus coelhos ali para fazer o último número de magia, tá certo? Tá? Beleza, então, vamos lá. Aqui. E colocar os coelhos aqui na jogada. Então, aqui eu tenho, vou mostrar para vocês já já, um coelho, uma cartola, né, uma casinha branca e uma casinha preta, tá? Então, o que acontece é que nessa casa preta aqui, mora um coelho preto, tá bom? E dessa casinha branca aqui, ó, tá? Mora um coelho branco, tá? O que acontece é que os coelhos são espertos e eles vão mudar de lugar. Então, eu vou colocar aqui na casinha branca o coelho branco e na casinha preta o coelho preto, tá? Veja que essa casinha aqui, ó, é preta de um lado e também é preta do outro, tá? A mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é branco de um lado, mas é branco do outro também, tá? Agora eu vou fazer a mágica. A mágica vai fazer os coelhos pularem de um lugar para o outro. Lembra que na casa branca morava o coelho branco? Olha o que aconteceu agora. Na casa branca está morando esse coelhinho aqui, ó.
tá? Ele é o coelho preto. E na casa preta mora esse coelho aqui, que é o coelho branco. Entenderam como é? Eles conseguiram pular de lado. Estão entendendo? Vou fazer novamente. Eu vou colocar aqui a casa preta vai na preta. Agora está trocado, né? Eu vou destrocar, tá? Observe bem que aqui é branco de um lado e branco do outro, tá? Aqui também é preto de um lado e branco do outro, tá? Agora eu vou fazer esses bichinhos todos mudarem de posição. Então eu vou tirar aqui, vocês vão ver que ele vai retornar. Ó, o coelhinho voltou, preto na casa preta. E também vou fazer isso aqui com esse aqui, tá? O branco vai se transformar no coelho da casa branca, certo? Entenderam como funciona? Vocês acham que eu fiz alguma trapaça aqui? E a cor de trás e a cor da frente são diferentes? E aqui eu gire? Olha lá, não aconteceu nada. Do outro lado? Do outro lado, não aconteceu nada. Não é assim o giro? Tá bom, então eu vou fazer o giro como que vocês querem. Vocês querem que gire assim, né? Também não. Será que a cor de trás é diferente da cor da frente? Vamos fazer o giro correto, então, que é o giro na vertical, tá certo? 1, 2, 3, e acontece a mágica, tá certo? Se não fosse assim, não seria uma mágica, né? Muito bem, gente? Muito bom. Como isso funcionou, né? Como é que eu fiz essa permutação? Vamos dar uma olhada. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha em como é que eu fiz a permutação dos coelhos. Na verdade, não são dois coelhos, né? Sabe quantos coelhos eu tenho? Na verdade, os coelhinhos não são só dois, eles são 6 coelhos, né? Então daria 720 possibilidades de permutar os coelhos ali, né? Tá certo? Só que também não é assim, tem restrições aí, porque os coelhos não estão livres assim, tá certo? Tá? Como que funciona isso, né? Há 2 coelhos brancos, 2 pretos, um amarelo e um vermelho. Então, além de permutar, eles fazem reflexões, tem uma refletir. Eu vou mostrar a visão do mágico de cima para mostrar como é que o truque funciona, tá bom? Certo? E vocês vão ver o que é a permutação nesse caso aqui, tá? Na visão do mágico é assim, ó. Eu tenho a caixa branca vazia, depois eu tenho 3 coelhos empilhados ali. O branco que a plateia vê, na face oposta dele é amarelo, e atrás dele tem um outro coelho preto. Depois, o coelho preto, que aparece para o espectador, vamos dizer assim, na face oposta dele tem, né, do lado oposto, tem um vermelho e depois tem um branco que está grudado nele. E a caixa está vazia. O mágico simplesmente coloca a caixinha, né, a preta na preta e a branca na branca, faz um giro, é claro que aquele giro é para mudar a ordem das cores aí, né? E quando você desgira e tira a capinha, o preto ficou no branco e o branco ficou no preto. Essa trapaça todo mundo descobre, criança pequena descobre. Claro, você virou do outro lado. Tá? Mas acontece que quando você refaz a mágica e coloca agora o tubo novamente lá, quando você retira o tubo, você faz o giro e retira o tubo, você na retirada da caixa, você carrega consigo o preto. E na retirada da caixa preta, você carrega o branco dentro dele. Então, o que fica em cima da mesa é, de um lado, o coelho branco, e nas costas dele, o amarelo. E no outro lado, ao lado dele, fica o preto e o vermelho, tá certo? Tá? Então, no giro final, então, se revela o amarelo e o preto. Então, uma confusão que é rápida e a gente não entende direito, mas é uma trapaça aí que também envolve permutações. Beleza? Então, pessoal, acho que eu vou terminar por aqui. Aqui está meu. Sempre finalizo a minha apresentação com esse bonequinho que eu adoro. Eu não sei se é semelhante ou se é congruente, né? Aqui tenho uma família de matemáticos, o pai Y constante, casou com a mãe X constante, teve a filhinha cartesiana. E, grato pela atenção, muito obrigado, tá certo? Deixa eu sair daqui, me despedir de vocês, pensando que eu tenha, de alguma maneira, colaborado com vocês aí, parar a apresentação, para tornar as aulas de matemática, ou as feiras de ciência em matemática, mais atrativas aí para todo mundo, tá certo? Tá aqui? Foi um prazer novamente e nos encontramos então na sexta-feira, quando a gente tiver
a sessão de perguntas e respostas, tá certo? Um abração, gente. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau.